Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor venha te abençoar e abrir seu entendimento naquilo que você necessita, naquilo que você precisa. Eu te convido a fazer uma meditação na palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 29, que Jesus ele diz assim: ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não se dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. E a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Glória a Deus. Jesus estava sendo interrogado, Jesus estava sendo questionado, Jesus estava ali e eles querendo ver um sinal da parte do Senhor, um sinal que viesse do céu, assim como o profeta Elias fez, e eles queriam ter a certeza que Deus estava com Jesus. Então Jesus chamou essa geração de uma geração maligna e adúltera, porque não acreditavam no que Jesus estava dizendo e nos sinais mesmo que eles viam que Jesus já estava fazendo no meio deles. Então nós vemos aqui que Deus, através de Jesus, ele dá um exemplo de Jonas e da rainha de Sabá, que estava ali, louvado seja Deus, veio do fim da terra para ver a sabedoria que Deus tinha posto em Salomão. Jesus diz que ela se levantará no último dia e condenará esta geração, porque veio de muito longe só para ver a sabedoria de Salomão. E aí Jesus diz assim: eis aqui quem é maior do que Salomão, e vocês não conseguem me ver aqui. Ou seja, apenas aquela mulher viu a sabedoria que Deus tinha colocado em Salomão, e ela fez o esforço de muito longe chegar até Salomão para ter a confirmação. E Jesus abre os braços ali e diz: eis aqui quem é maior do que Salomão. Aí ele vem e fala sobre Jonas, que o povo de Nínive também se levantará no último dia e condenará esta geração má, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Nós vemos que eles se arrependeram não por causa de Jonas, mas por causa da pregação de Jonas. E aí Jesus diz: por causa da pregação de Jonas, eles se arrependeram. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus não estava se referindo nem à pregação de Jonas, mas maior do que Jonas e maior do que Salomão. E dizendo: eu sou o sinal, eu sou o próprio sinal. O problema é que vocês não creem, porque a rainha do sul veio de muito longe, e o povo de Nínive, que era um povo perverso, se converteram somente com a pregação de Jonas. E nós vemos que Jonas prega ali, mesmo sem vontade de pregar, mas aquele povo se arrepende, não por causa de Jonas, mas por causa da pregação de Jonas. E o próprio Jonas era o próprio sinal para ele mesmo, ali de ver a conversão, mas mesmo assim Jonas não queria que aquele povo viesse se converter, que aquele povo viesse ouvir a sua palavra. Mas a própria palavra de Deus fez a conversão no coração daquele povo. Então nós vemos aqui que o sinal em Jonas era ele mesmo, e não foi o suficiente para que ele viesse se arrepender, para que ele viesse ter uma nova direção naquele momento. Então Salomão, da mesma forma, Salomão era o próprio sinal que Deus tinha dado para ele, a sabedoria que ele tinha. Ele próprio tinha a sabedoria de Deus ali na mão dele, na mente dele. Não foi o suficiente para que ele não viesse pecar
contra o Senhor, fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus, porque ele levantou outros deuses, desobedeceu a Deus com toda a sabedoria que tinha de Deus, mesmo assim não foi o suficiente. Então, através dessa palavra, não importa o que nós vamos ver, o que Deus vai fazer na nossa vida, não importa o que eu tenho de espetacular que Deus tem feito na minha vida, se eu não reconhecer que maior é Jesus, se eu não reconhecer que no meu trabalho o maior é Jesus, na minha vida conjugal o maior é Jesus, se ele não for em primeiro lugar na minha vida, ainda que eu veja fogo descer do céu, ainda que eu veja muitas coisas acontecerem, não será o suficiente, porque aquela geração queria ver um sinal de Deus. Na verdade, porque elas não criam naquilo que Jesus estava dizendo. Então, se a gente está querendo ver muito sinal, ainda que eu venha ver grandes coisas, se eu não me converter, se eu não crer que Jesus é maior, louvado seja Deus, na minha vida, nos meus negócios, no meu trabalho, no meu ministério, se ele não for o maior para mim, não vai adiantar eu ver muita coisa. Então nós vemos aqui que o que Deus queria era que o povo viesse se arrepender, porque ele diz do povo de Nínive que o povo se arrependeu com a pregação de Jonas. Então um povo que se arrepende, ele se levantará naquele último dia. Se arrepender, Jesus diz que arrependei-vos e crede no Evangelho. E a rainha do sul veio de muito longe, ou seja, ela fez um esforço. Então nós vemos um povo que se arrepende e um povo que se esforça. Devemos se arrepender e se esforçar, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é ganhado por esforço. Precisamos dar o nosso melhor para Deus, precisamos fazer o melhor para Deus. Então, que Deus venha te abençoar através dessa palavra. Não espere que venha acontecer algo super grande na sua vida para que você venha se arrepender, para que você venha se voltar para Deus. Mas volte agora e creia que Ele é maior do que Salomão, maior do que Jonas, maior do que teus problemas, maior do que tudo que está acontecendo na tua vida, maior do que todos os obstáculos que têm se levantado, maior do que tua dívida, maior do que os problemas que você não consegue resolver. Deus é maior. E creia que Deus é maior antes de acontecer o que você precisa que seja resolvido. Creia que Ele é maior. Louvado seja Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.